Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena, e esse é mais um vídeo da série Cenas em Detalhes. A ideia desse vídeo específico sobre O Pagamento Final, que é um filme que o Brian De Palma dirigiu em 1993, veio de uma conversa que eu tive com um leitor e apoiador do Catarse, o Danilo Anjos, que a contribuição que ele faz para o Catarse, de 6 em 6 meses, ele pode escolher um filme e a gente discute esse filme numa conversa particular pelo Zoom. E ele escolheu o Pagamento Final e eu fiquei muito feliz com a escolha porque é um filme que eu tenho uma admiração profunda há muito tempo e me veio a ideia de também fazer um Cenas em Detalhes. O Pagamento Final é um filme que ele marcou um retorno de uma parceria que tinha dado muito certo 10 anos antes, em 1983, quando o De Palma e o Al Pacino fizeram Scarface, né, que também era um filme que girava em torno de um gangster, digamos assim. Mas, em tom, tipo de personagem, estilo, em tudo o Scarface difere bastante do Pagamento Final, mostrando inclusive uma versatilidade que muita gente não atribui ao Brian De Palma, embora ele tenha uma capacidade de mudar o seu estilo de filme para filme, mesmo mantendo as suas pirotecnias técnicas, que é uma coisa notável. O Pagamento Final é baseado, na verdade, em 2 livros de um escritor chamado Edwin Torres. Ele escreveu um livro chamado Carlitos Way, que é o título original de Pagamento Final, e uma continuação chamada After Hours, Depois de Horas, que seria o título original do Pagamento Final, porque a maior parte da história do filme foi tirada desse livro. Só que como já existiu Depois de Horas, do Scorsese, que também eu discuti num vídeo aí para o curso do Scorsese, mas que foi disponibilizado aqui no canal, como o título era o mesmo, eles resolveram mudar e adotar o do primeiro livro, Pagamento Final. Muito bem. O filme, inclusive, aliás, antes de começar a falar do pagamento final propriamente dito, ele já faz uma referência ao Scarface quando a boate na qual parte da história se passa tem o mesmo nome do food truck que o Tony Montana trabalhou no princípio da sua jornada nos Estados Unidos em Scarface, El Paraíso. O pagamento final se passa na década de 70. O protagonista se chama Carlito Brigante e é um cara que trabalhava numa quadrilha. Ele era supostamente um cara muito poderoso dentro de uma gangue. E ele é preso depois que a promotoria consegue capturar uns áudios comprometedores. Ele fica 5 anos preso, mas quando o filme começa, ele está justamente numa audiência diante do tribunal em que ele está sendo solto em função de uma tecnicalidade, um erro da promotoria na obtenção de provas, e ele, graças ao trabalho do advogado dele, um amigo de muito tempo, que é o Kleinfeld, que é um advogado vivido pelo Champagne, ele acaba sendo solto. Ele está fazendo um discurso empolgado, dizendo: olha, como não precisou de 30 anos, que era o que ele havia sido condenado inicialmente, para me reformar, 5 anos já estou reformado, inclusive uma cena bem humorada. Aliás, o juiz nessa cena é vivido pelo Paul Mazursky, que é um cineasta também com uma carreira bem estabelecida. E aí, quando ele é solto, ele decide que ele mudou de vida. Ele não vai mais se envolver com crime, e o sonho dele agora é conseguir juntar uma quantia suficiente para ele poder viajar para as Bahamas para se tornar sócio de uma locadora de carros. E para conseguir isso, ele aceita administrar a boate da qual esse advogado, que ele é amigo, é sócio e está dando prejuízo, administrar até conseguir o dinheiro que ele precisa para poder se tornar sócio. E, enquanto isso, ele vai, enfim, uma série de contratempos surgem no caminho dele. E ele, inclusive, retoma um romance que ele tinha antes de ser preso, que ele encerrou depois de ser preso, com uma dançarina que é vivida pela Penelope Ann Miller. Aliás, uma curiosidade, também não tem nada a ver diretamente com o pagamento final, mas eu acho uma curiosidade interessante, porque a Penelope Ann Miller, ela interpretou Um Novato na Máfia, que é um filme de... final da década de 80, década de 90, eu não lembro direito o ano. Mas é um filme no qual o Marlon Brando faz um chefe mafioso, que ele, obviamente, é até uma paródia da própria performance dele em O Poderoso Chefão. E ela faz a filha dele. Ou seja, a rigor, nós temos 2 filhos do Vito Corleone, ou do Carmine, acho que é o nome dele no Novato na Máfia, mas assim, de 2 chefes mafiosos vividos pelo Marlon Brando, os 2 filhos se relacionando nesse filme, o Michael Corleone, Al Pacino e a Penelope Ann Miller. Muito bem. O Brian De Palma, todo mundo sabe, é um diretor que ele tem uma habilidade técnica que é altamente invejável. Esse filme já começa com um movimento de câmera que é absolutamente impressionante.
O filme começa depois de, né, enfim, nós vamos discutir a trama daqui a pouco, mas tem esse momento que a câmera ela está acompanhando como se fosse num plano de vista subjetivo, uma câmera subjetiva, personagens que seguem uma maca, inclusive os paramédicos. De repente, essa câmera ela se ergue e aponta para baixo, a gente vê num plano plongé quem seria, vamos dizer assim, o autor do olhar que ela originalmente havia assumido, que é o Carlito Brigante numa maca. E antes disso ela fica de ponta cabeça, assim, é um movimento de câmera extremamente complexo, mas extremamente orgânico, porque é quase como se não só a gente estivesse vendo o ponto de vista do personagem, o que já nos leva a uma identificação com ele, né, através da identificação cinematográfica primária, com a câmera, né, com o olhar da câmera, mas também quase que uma coisa de saindo do corpo, né, ele se observando por cima, que tem um conceito meio metafísico que tem a ver com a estrutura, né, do filme. Mas não só isso. Ao longo do filme, o Brian De Palma ele vai usar um recurso que ele gosta muito, que são os planos holandeses. Mas, embora a gente tenha vários diretores que costumam usar plano holandês só pelo estilo, só porque gostam, mas não entendem muito bem a função, embora o Brian De Palma use várias vezes o plano holandês no pagamento final, sempre há uma justificativa narrativa para ele fazer isso. Por exemplo, quando a gente conhece o personagem do Benny Blanco from the Bronx, que é vivido pelo John Leguizamo, né, o plano holandês já serve, de certa maneira, para introduzir a instabilidade que esse personagem vai trazer para a vida do Carlito Brigante. Do mesmo jeito, quando a gente vê o Kleinfeld e o Carlito no Copacabana, em que a namorada do Carlito está dançando e o Kleinfeld fica possesso e cria uma confusão, o plano holandês também é introduzido para mostrar esse fator de instabilidade que o Kleinfeld traz para a vida do Carlito Brigante, assim como em um outro momento determinante, quando eles estão subindo no barco, que é um barco que vai ser palco de uma cena extremamente chocante e que vai arruinar de vez os planos dos personagens. No momento em que eles entram nesse barco, o Brian De Palma faz um movimento de câmera e transforma aquele plano também em um plano holandês, sugerindo, né, o fator de instabilidade que aquilo vai introduzir na vida do personagem. Ou quando o matador entra no quarto do Kleinfeld ao final do filme. Ou na sala do promotor, quando eles estão sendo confrontados pelo promotor e seus assistentes e há uma sensação de incômodo porque ele está sendo pressionado. De novo, o plano holandês. E, claro, no momento em que o Lalin, que é vivido pelo Viggo Mortensen numa participação pequena e sensacional, e que ele tenta gravar o Carlito percebe o que está acontecendo e confronta o Lalin, também há ali um plano holandês que sugere o fator de novo, instabilidade que aquele momento traz para o Carlito. Opa, desculpa interromper esse vídeo, espero que você esteja gostando, porque o Pagamento Final é um filme que eu adoro, como vocês devem estar observando na empolgação para falar sobre o filme, mas é porque tem uma coisa que é muito importante, que eu fico muito feliz sempre de ressaltar, que é o fato de que a série Cenas em Detalhes agora tem um apoiador, e que é a plataforma da Casa do Saber. A presença de um apoiador para essa série é particularmente importante porque é uma série complicada da gente produzir, porque é uma série que envolve uma pesquisa, envolve rever os filmes, e não é só rever o filme como se estivesse vendo casualmente, é parando, pausando, para observar os elementos, construindo uma estrutura para o texto, né? Elaborando o texto do episódio, pesquisa de imagens, o processo de edição em si. Então é tudo muito complexo. E por isso que durante um bom tempo os episódios dos Cenas em Detalhes, eles levavam muito tempo entre um e outro, né? E agora, por exemplo, esse episódio está entrando no ar 2 semanas depois do anterior, que foi sobre a Faça a Coisa Certa. Isso não acontecia nunca. Na história do canal, acho que o primeiro vídeo do canal foi em 2007, 2008, nunca aconteceu de um vídeo com essa complexidade ser publicado tão próximo do outro. E isso se deve em grande parte ao apoio da Casa do Saber. A Casa do Saber é uma plataforma que eu acho ideal para quem quer se manter por dentro e se aprofundar nas nuances das artes, das relações, da vida, questões filosóficas, teóricas, práticas. É uma plataforma que é fascinante, tem cursos que são absolutamente fascinantes, muitos cursos. E para quem acompanha aqui o canal, uma ótima notícia é que você tem 10% de desconto para se inscrever na plataforma. É só usar o cupom Cenas em Detalhes. Para saber como usar o cupom, é só acessar o link que está na descrição aqui do vídeo. E realmente, assim, não é só porque estão apoiando o canal, não. É porque realmente vale demais a pena. Um outro recurso técnico que o Brian De Palma adora é o Split Diopter. Quando você tem um foco dividido, em que você tem algo próximo da câmera e afastado da câmera, ambos os pontos estão em foco e há um trecho entre eles que não está em foco. Ele usa o Split Diopter principalmente em 2 momentos.
no início do filme, de uma maneira um pouco mais chamativa no tribunal, quando a gente vê o Carlito Brigante, o Kleinfeld próximos da câmera, em foco, e ao fundo a gente vê a equipe dos promotores também em foco, e entre eles a gente vê claramente que não é uma questão de deep focus, foco profundo, em que tudo tem foco, há um split diopter. Mas eu acho bem mais interessante o uso que o Brian De Palma faz do split diopter no momento que ele está conversando com o Sasso, que é o dono da boate da qual ele vai se tornar sócio, quando ele começa a conversar com o Sasso. E o Brian De Palma, ele usa o espelho para poder mostrar os dois personagens de frente para a câmera. E você vai notar que, embora ali a gente não perceba, porque não fica muito claro, o reflexo no espelho e o que está diante do espelho tem foco, quando não era para estar, porque entre eles há um ponto em que não há foco. Então há ali um uso do split diopter muito bacana, porque permite uma composição em que a gente vê os dois personagens de frente para a câmera, embora só um deles esteja a rigor de frente para a câmera. Já em outros momentos, o Brian De Palma ele usa recursos técnicos que são mais sutis, né? A sua habilidade técnica narrativa, ela não precisa sempre chamar atenção para si mesmo. Eu gosto quando ele chama atenção para si mesmo, porque eu acho o Brian De Palma um técnico sensacional, de um ponto de vista de criatividade, de usar os recursos em prol do filme. Mas há vários outros momentos em que é bastante sutil a inteligência com que ele conta a história. Por exemplo, no primeiro ato do filme, quando o personagem do Al Pacino vai com um parente, enfim, fazer uma venda de droga, ele vai de favor para com um parente dele, para um lugar onde vai haver uma troca, né, de uma compra de drogas, e ele percebe que é uma cilada. E a maneira como o Brian De Palma mostra a percepção do Carlito Brigante em relação ao perigo que é ali, que o parente dele, que é mais jovem, não está percebendo, é muito bacana. Porque, primeiro, a gente vê o Al Pacino, né, o Carlito Brigante, ele percebe que tem uma porta semi-aberta ao fundo. E quando ele se caminha para essa porta, dizendo eu vou ao banheiro e tal, e a gente percebe claramente que ele quer checar o ambiente, e alguém fala assim, não, está estragado. Primeiro, o Brian De Palma, ele corta de um plano um pouco mais aberto para um plano mais fechado do Al Pacino. Isso é interessante porque não é algo gritante. Mas de um ponto de vista de linguagem, o espectador percebe que naquele momento o Carlito Brigante notou algo. Mesmo que o espectador não tenha notado, porque é meio sutil. Então, aquele plano mais fechado reflete a percepção do Carlito Brigante. E mais tarde, um pouquinho depois, o Brian De Palma faz um zoom, mas um zoom muito leve, para indicar a percepção do Al Pacino de que ele tem que fazer alguma coisa ali porque eles estão em perigo. Aliás, o Al Pacino é um ator, eu vou falar daqui a pouco sobre a performance do Al Pacino, mas eu quero só adiantar isso que é brilhante, a maneira como ele usa os olhos para indicar o pensamento frenético do personagem. Ele vê que ele está numa situação perigosa, ele não sabe muito bem como ele vai lidar com aquilo, e os olhos dele, inquietos, mostram pra gente a agilidade do pensamento dele. Me lembra muito, por exemplo, o que ele faz no Poderoso Chefão, na cena com o Soloso, em que ele está tentando criar coragem para atirar no Soloso, e a gente vê da mesma maneira os olhos dele inquietos, e ele comunica através do olhar enfim, o calor daquele momento e a maneira como ele está tentando encontrar algo para resolver aquele problema. Uma outra coisa muito interessante nessa mesma cena é a maneira como o Brian De Palma ele mostra o outro personagem, o personagem que armou a cilada, ele olhando, observando o Carlito Brigante ao fundo, e a inteligência do Carlito Brigante de, ao mesmo tempo que ele está preparando já ali uma saída com umas bolas de sinuca para atingir os seus adversários, e ele está fingindo que vai fazer um truque, então ele já está a par da situação, mas quando a gente vê ele de longe, de um olhar mais objetivo, digamos, a impressão é que ele está completamente distraído. Então, esse ponto de vista alternativo que o Brian De Palma oferece é muito importante para que a gente perceba a inteligência do Carlito Brigante, que está agindo sem ser observado, que está planejando algo sem que o seu oponente perceba o que ele está prestes a fazer. Esses são momentos que eu acho muito brilhantes no Pagamento Final. Além disso, do ponto de vista de linguagem, nem preciso dizer, o fato da sinuca ser vermelha, da sala ser tomada pelo vermelho, tudo isso já indica, né, já é um signo de perigo que é muito marcante. E o aumento da música, né? Quando aumenta a música, a música tomando conta do ambiente é o que também ressalta a atenção. Um outro momento de sutileza que eu gosto muito é quando a gente vê o personagem do Champagne, o Kleinfeld, entrando na prisão para encontrar um cliente, e ele entra confiante, a gente vê ele à distância, caminhando em direção à prisão. Aliás, é um momento que a gente percebe assim, o preciosismo do Brian De Palma, né? Que é o momento que a gente vê claramente que ele usa um helicóptero para um plano que a gente vê o Champagne andando ao longe. Não existia drone na época. Então eles contrataram um helicóptero só para conseguir esse plano rapidinho do Champagne andando. Então é um preciosismo? Mas ao mesmo tempo é importantíssimo, porque nos mostra ele caminhando confiante, e quando ele sai depois do encontro com o cliente, em que ele está abalado pelo que ele ouviu, não só ele já sai nauseado, nervoso,
Mas o fato dele estar atrás de grades, quando o Brian De Palma enfoca, mostra pra gente como aquele personagem está se sentindo, como ele está se sentindo encurralado, como ele se colocou numa situação que ele não sabe como lidar. Um outro momento de composição de quadro que eu acho lindíssimo é quando o Al Pacino ele recebe uma visita de um antigo, enfim, de um antigo conhecido que estava preso, que é vivido, como eu falei, pelo Viggo Mortensen, e que vai encontrar com ele. É um cara que saiu da prisão, ele não sabe muito bem como aquele cara saiu da prisão, mas vai na boate encontrar com ele. E eu já gosto, por exemplo, eu acho muito bonito a maneira como, em certo momento, o Brian De Palma ele coloca no reflexo do vidro da janela dessa sala um reflexo de 3 ou 4 luzes verticais refletindo nesse vidro e que, por alguns momentos, colocam o Al Pacino como se ele estivesse atrás de grades. Esse reflexo acaba funcionando como grades. E isso simbolicamente é muito bacana porque é o perigo que ronda o personagem naquele momento, porque aquele encontro se trata de uma cilada. Do mesmo modo, o Brian De Palma mais uma vez usa o reflexo no espelho para poder mostrar dois personagens ao mesmo tempo, mesmo quando um não está muito bem em foco. Quando o Al Pacino vai para trás da mesa e a gente vê o reflexo dele no espelho na parede, de um lado, e a gente vê o Viggo Mortensen na cadeira de rodas no outro. E eu acho esse toque de composição muito, muito bacana. Aliás, uma curiosidade boba, mas enfim, o Viggo Mortensen ele é torcedor. Eu esqueci completamente o nome do time do Viggo Mortensen, mas ele é torcedor de um time de futebol e ele colocou, foi uma decisão dele como ator, ele colocou na cadeira de roda, ele amarrou as cores do time dele na cadeira de rodas, e eu acho isso muito divertido, esse fanatismo pelo time. Mas falando em termos de composição de quadro, tem um outro momento que eu acho muito bonito, e tudo isso é para ilustrar a sutileza também da qual o Brian De Palma é capaz, quando há um desentendimento, um rompimento, digamos assim, temporário entre o Carlito e a sua amada, e nós os vemos discutindo num apartamento, e o Brian De Palma situa cada um em um canto do quadro. E mais do que isso, os dois sob o batente de uma porta. Não só mostrando como eles estão se sentindo abafados, como eles estão se sentindo angustiados naquele momento, mas também como eles estão afastados. E logo depois também tem um plano que eu acho maravilhoso, em que de novo o Brian De Palma usa um reflexo no espelho para mostrar dois personagens de frente para a câmera quando eles não estão, quando a gente vê a personagem da Penélope Ann Miller e do Al Pacino, através do reflexo no banheiro dela, do gabinete de remédios, e ainda não só essa composição é muito bonita, mas o fato do Carlito Brigante, num momento de raiva, ele quebrar esse espelho, é muito bonito porque é como se ele partisse a imagem dos dois. Então é como se ele, naquele momento, estivesse quebrando, partindo o próprio conceito de casal que eles haviam construído até então. Um outro momento lindíssimo, e esse ainda é mais sutil, eu acho muito bonito, quando o Carlito ele vai procurar essa ex-amada, essa amada, né, com a qual ele terminou depois de ser preso, e ela está num clube de dança, numa academia, ela está ensaiando, e para vê-la na janela ele sobe até o teto do prédio em frente, sob a chuva, para observá-la dançando. E aí tem um momento que é muito sutil, mas é muito lindo, em que ele está embevecido, né, olhando para ela dançando, ela não sabe que ele está observando, e aí ela faz um gesto de levar a mão à testa enquanto ela está dançando. E o Brian De Palma ele faz um enquadramento em que ele cria uma rima visual muito bonita entre o gesto dela de dança com a mão na testa e ele segurando a lata de lixo sobre a cabeça. E é muito bonito porque estabelece naquele momento a comunhão dos dois, né? A proximidade sentimental, mesmo que a rigor ele esteja se cobrindo com o lixo. De certa maneira, já refletindo a forma como ele até se enxerga não digno do amor dela. É um momento, como eu falei, muito sutil, mas é que eu acho assim, lindíssimo. E são desses momentos que o Brian De Palma cria que, enfim, como eu digo, como eu falei antes, que demonstram que ele não é só um cineasta capaz de criar imagens e chamar atenção para si mesmo nas suas técnicas. Ele é capaz de uma sutileza imensa. Um outro momento de enquadramento que eu acho bacana em certo momento, o Carlito Brigante, quando as coisas estão completamente saindo do controle e ele tá angustiado, e a gente vê ele perto da câmera e ao fundo tem uma porta, uma luz vermelha, e a gente vê o Pachanga, que é o personagem do Luiz Guzmán, que é um ator sensacional, e o Luiz Guzmán está lá nesse ponto vermelho. Isso é significativo porque, é claro, o personagem do Luiz Guzmán, ele, enfim, vai se revelar digamos, um problema para o personagem do Al Pacino. A montagem do filme também traz vários momentos de um brilhantismo tremendo. Há um plano, por exemplo,
em que é um corte, por exemplo, em que a gente vê o personagem do Champagne cheirando cocaína e chamando o personagem do Al Pacino para uma festa, e aí ele cheira cocaína e de repente corta para a gente já ver na festa os convidados dele cheirando cocaína. Não é um corte, vamos dizer assim, ó, que coisa genial, mas é uma transição que eu acho que é suficientemente fluida para justificar essa continuidade visual. Já em outro momento, voltando ao personagem do Viggo Mortensen, quando a gente vê um rapidíssimo flashback para a gente ver como aquele cara, o Lalin, era no passado, o Brian De Palma ele faz uma fusão durante esse flashback, em que a gente vê o Al Pacino indo encontrar o Lalin no seu escritório, e aí uma fusão para o passado. E durante alguns milissegundos, a impressão que nós temos é que o Al Pacino do presente está dando as mãos ao Lalin do passado. Eu gosto dessa fusão, porque tematicamente ela faz sentido, até porque o Carlito Brigante acaba exibindo digamos, uma compaixão, ou pelo menos uma certa piedade para com o personagem do Viggo Mortensen, que é atípica, considerando que ele havia acabado de ser traído. Aliás, quando a gente vê o personagem do Lalin, é um personagem extremamente patético, ele é para inspirar pena. Né? E o figurino ressalta isso, o terno dele sujo, largo, você vê que é um cara que está há muito tempo na prisão, que a roupa já não serve direito nele. Isso se contrapõe, claro, ao casaco de couro que o Al Pacino usa durante quase todo o filme, que vira parte da identidade do personagem. E as cores também são complementadas pelas cores fortes que constantemente a personagem da Penelope Ann Miller usa. Inclusive, logo quando eles se reencontram, um vestido verde de um intenso profundo. Enfim, e há vários exemplos, né, desses mais sutis ao longo do filme, de cores, de montagem, que mostram uma sofisticação técnica por parte do pagamento final, que eu acho, enfim, que me encanta muito. A mise-en-scène, aliás, é outro ponto forte do Brian De Palma. A maneira como ele coordena, por exemplo, entre um dos elementos da mise-en-scène, né, falando dos atores especificamente, a maneira como ele coordena o movimento da câmera com o movimento dos personagens. A revelação, por exemplo, de que a Gale, que é a personagem da Penelope Ann Miller, ela faz striptease. Existe uma coreografia muito bacana, porque quando ele entra na boate, o Al Pacino entra na boate, porque ele ficou sabendo que ela dança ali, ela já está no palco. E a câmera é um longo plano, sem cortes, em que a câmera vai se movendo em torno do palco, mas às vezes entra um obstáculo diante da câmera, ou às vezes a gente vê uma outra coisa, mas sempre que a câmera está apontando para o palco, há algo que oculta o rosto dela. E o rosto dela só é revelado para a gente e para o personagem do Al Pacino num momento preciso em que a música chega no ponto-chave que vai ressaltar aquela revelação e que ela vira, enfim. E é um momento que é guardada essa revelação preciso através, como eu falei, da coreografia do uso da câmera e da movimentação dos personagens. Além disso, o Brian De Palma ele cria vários planos longos que exigem uma complexidade muito grande. Por exemplo, o plano que mostra o atentado à vida do Kleinfeld. É um longo plano que começa no escritório dele, ele andando pelos corredores, vendo, conversando, cumprimentando outras pessoas. A gente vê a pessoa começa a segui-lo, ele para no elevador, e é um plano longo em que o Brian De Palma ele constrói a tensão de uma maneira formidável. Me lembra, por exemplo, um pouco do plano longo dos Intocáveis na casa do Malone, no personagem do Sean Connery, em que a gente vai andando pelo corredor, vendo os cômodos, a gente sabe que há uma armadilha ali, mas a gente não sabe de onde ela vai vir, e também através de um longo plano em que a gente vê um personagem que aparentemente está completamente... ele não está consciente do que está acontecendo. Eu falei mais cedo também do corte da cocaína para a cocaína, e depois que a gente corta para essa festa que está até na casa do personagem do Champagne, o Brian De Palma também faz um longo plano, ele faz uma panorâmica, começando nessas pessoas cheirando ali, e ele faz uma panorâmica, e é muito bem coreografado, é isso que eu digo, assim, a complexidade é muito grande, porque junto com o movimento, com a panorâmica para a piscina, um cara levanta, tromba na mesa, a mesa desce pela escada, depois, quando chega na piscina, a gente vê um personagem empurrando alguém na piscina. Aí lá à distância, a gente vê o Champagne vendo que alguém foi empurrado na piscina e vindo brigar com a namorada, enfim, com a mulher com quem ele está se relacionando, porque ela empurrou o cara na piscina e ele fica irritado com aquilo. E aí a câmera continua se afastando até a gente encontrar o Al Pacino à distância. É isso. Vários diretores, a maioria dos diretores faria isso através de planos menores, para ilustrar simplesmente o caos daquela festa. O Brian De Palma ele se impõe o desafio de mostrar isso tudo num longo plano sem cortes.
Do mesmo modo, na mesa que eu já citei, na cena, perdão, que eu já citei quando tem a sinuca, logo no início do filme, a maneira como ele vai acompanhando o personagem do Al Pacino em torno da mesa, e ali o que a gente tem de novo é uma panorâmica, né? É como se a câmera estivesse no centro da mesa de sinuca, o Al Pacino estivesse circulando a mesa, montando, colocando aquelas bolas de bilhar no lugar, e a câmera vai acompanhando. Isso ressalta a atenção e faz uma rima visual com um outro plano muito bacana, mais para o final do filme, quando ele é chamado por um antigo conhecido dele da máfia, que está ali para investigar se ele está envolvido num assassinato que eles querem se vingar, e eles chamam ele na boate, ele senta numa roda, e a câmera, de novo, no centro da roda, ela vai girando e vendo os dois personagens no ângulo baixo, que deixa todos, inclusive, muito imponentes e ameaçadores, e vai mostrando cada um falando, e a gente vê o personagem do Al Pacino, e a gente vê o que ele está pensando, que ele sabe por que eles estão ali, mas o movimento de câmera é similar e cria esse eco. Mas de um momento em que ele tinha dominância, porque ele estava planejando ali o que ele ia fazer para derrotar aquelas pessoas que eram ameaças, e esse momento mais tarde, em que a única possibilidade que ele tem é de fuga, é encontrar um momento perfeito para ele fugir. Eu gosto dessa rima que o Brian De Palma faz. Um outro exemplo do cuidado do Brian De Palma em relação à mise-en-scène é quando a gente vê que os promotores, né, quer dizer, enfim, eles vão chamar, vão levar ele para a promotoria, e enquanto ele está andando pela rua para conversar, para tentar conversar com a Gale. E se você presta atenção, você vê lá no fundo, você já vê um agente andando, seguindo ele ao fundo, apressando o passo, conversando no rádio, a gente vê um carro se aproximando. Então, embora o foco esteja aqui próximo à câmera, o Brian De Palma tem esse cuidado de mostrar o início da ação se desenrolando lá no final. Aliás, uma outra curiosidade, uma relação desse filme com outro filme, é que o prédio no qual a Gale mora, é o mesmo prédio no qual o Sérpico, que é o personagem que o Al Pacino vive no filme Sérpico, né, de 73, feito 20 anos antes, dirigido pelo Sidney Lumet, que é outro filme que eu tenho uma paixão, escrevi um filme, um jovem clássico sobre ele, é o mesmo prédio que serviu de locação para o Sérpico, enfim, naquele filme. Aliás, por falar em reutilização de locação, né, de um filme do Al Pacino, o hospital no qual o Kleinfeld é internado depois do atentado, ao momento que a gente vê a entrada do hospital, a escadaria do hospital, e é o mesmo hospital no qual o Vito Corleone, Marlon Brando, é internado depois do atentado, também é ele, no Poderoso Chefão, que é aquela escadaria no qual a gente vê o Maia Corleone com o Enzo, o padeiro, né, quando eles afastam fingem que estão armados para afastar um grupo que estava indo lá acabar de matar o Vito Corleone. Enfim, é a mesma locação. Bom, do ponto de vista de roteiro e de adaptação, eu acho que o Pagamento Final faz uma coisa que é inteligente, que é já contar nos primeiros momentos de filme como ele vai acabar. Que não vai acabar, não vai ser um final feliz. Eu acho que é uma decisão até inteligente, porque, de certa maneira, muitos espectadores acabam julgando o filme pelo seu desfecho, e não pela qualidade do desfecho, mas por como o desfecho faz o espectador se sentir. E seria uma pena se um filme tão bom, tão consistente, tão tenso quanto O Pagamento Final, ele acabasse sendo prejudicado de um ponto de vista de percepção, porque simplesmente o espectador saiu do filme triste porque ficou surpreendido com um final trágico. Então, nesse sentido, eu acho que é bacana o filme já dizer no início como ele vai terminar. Além de que isso isso totalmente já torna todo o processo da narrativa como uma tragédia anunciada. Né? É como a gente passa a testemunhar um personagem que ele vai fazer o possível e o impossível para se afastar de tudo aquilo que o condenou à prisão, a uma vida de violência, mas ele não consegue. É como se ele tivesse irremediavelmente preso aquilo, e a gente sabe que por mais que ele se esforce, ele vai falhar nesses esforços. Então isso já cria, traz para o filme uma aura de tragédia que percorre a narrativa. Outros elementos estruturais do roteiro, que é uma adaptação do David Koepp, é que, aliás, o David Koepp ele faz uma brincadeira aqui, uma outra parte, uma outra tangente. Mas é porque ele faz uma brincadeira com outro filme que ele roteirizou, que é A Morte Lhe Cai Bem, que é um filme que eu também adoro, de um outro diretor que tem uma inventividade técnica muito bacana, que é o Robert Zemeckis, e a personagem da Penelope Ann Miller, em certo momento, ela diz pro Al Pacino, quando eles se reencontram, que ela viajou com uma peça, com um musical chamado Songbird, que é uma peça que não existe. O Songbird é um espetáculo que foi inventado pelo David Koepp como uma peça que é protagonizada pela personagem da Meryl Streep em A Morte Lhe Cai Bem. Então ele resgata
criação dele do outro filme para esse filme. Mas falando da estrutura do filme que eu gosto, por exemplo, no primeiro ato, quando o Al Pacino está celebrando ter saído da prisão, né, e ele está bebendo junto com o amigo dele e tal, e o Kleinfeld pede um favor para ele, de gerenciar a boate, e o personagem do Al Pacino fala assim, não, um favor te mata mais rápido que uma bala. E isso é uma rima, isso é uma pista do que vai acontecer, porque é justamente ao fazer um favor para o Kleinfeld que ele vai não digo se condenar, né, porque é um risco que de certa maneira ele evita as consequências, mas que cria uma situação potencialmente perigosa para ele. Outro momento digamos assim, de pista e recompensa muito bacana é quando ele descobre pela primeira vez que o Kleinfeld andava armado, ele pede a arma, porque você não está preparado para andar armado, você não sabe lidar com esse mundo, e ele tira as balas da arma, que é algo que ele vai fazer de novo mais tarde, mas aí em vez de ser para proteger o amigo, é para punir o amigo. Então existe uma similaridade entre os dois momentos, mas também uma variação que, de um ponto de vista de forma, é muito eficaz e é muito, muito elegante. Bom, eu falei, estou falando do Al Pacino esse tempo todo, né, do Carlito Brigante, e é uma performance que eu acho que é sensacional. O Al Pacino é um ator que é brilhante. Muitas vezes eu acho que ele acaba sendo subestimado. É incrível, eu acho sempre impressionante pensar que a gente subestima o Al Pacino, porque para mim é um ator que ele não tem mais nada a provar. Mas houve um momento na carreira do Al Pacino que o que a gente pode dizer que de fato ocorre, de certa forma, é que ele troca um certo minimalismo que ele demonstrou em filmes como, por exemplo, Poderoso Chefão, obviamente, por performances que são mais grandiosas, digamos assim, né? Em que é a fase do hurra, do perfume de mulher para frente. Mas eu acho que ele sempre dosa isso muito bem. E o Pagamento Final é um filme que, mesmo vindo, né, depois do Pagamento de Perfume de Mulher, Perfume de Mulher que é de 92, se eu não me engano, então vem depois, mas é uma performance que é construída através de sutilezas, de olhares, né? E é um personagem muito complexo, surpreendente, porque se você pensa num homem daquela época, naquele meio, com aquele histórico, tem um momento, por exemplo, que eu acho que é surpreendente, que é quando ele descobre que a amada dele faz striptease, e ele vai à boate, quando ele vê realmente que ela no palco, a expressão dele não é de choque, não é de reprovação, não é de raiva, é de uma surpresa boa, de certa maneira. Ele fica assim, ele acha divertido aquilo. É um lado dela que ele não conhecia, que ele não esperava e que ele gosta. Né? E eu acho isso bacana. Ele não reprova. Ele começa em certo momento, parece que ele vai fazer um julgamento que ela faz e ela corta aquilo imediatamente também, que é uma personagem muito interessante, vivida muito bem pela Penélope Miller, e ela meio que diz, você vai me julgar? Tipo assim, você já matou pessoas, você vai julgar porque eu tô dançando nua? E ele imediatamente, ele, não vou te julgar. E como eu falei, a performance do Al Pacino, ela é muito reforçada por momentos mínimos, como o olhar, por exemplo, na cena em que ele está conversando com o Viggo Mortensen, que ele começa a perceber que tem uma coisa errada ali. Como é que aquele cara se livrou de uma pena de 30 anos? A gente percebe exatamente o momento em que o Carlito Brigante começa a perceber que tem uma coisa errada e ele passa não só a olhar para o amigo, mas a estudar o amigo. É preciso um ator muito, muito talentoso para, com o olhar, ele mostrar para a gente o momento que o personagem conclui algo. Nessa cena também ele faz um gesto que eu não sei se interpretar se é simplesmente um gesto casual, mas se tem um subtexto ali. Quando ele começa, ele percebe, né, ele já está percebendo que tem uma coisa estranha naquilo, e ele vai limpar a barba, não, ele vai passar o dedo na barba, e ele faz um gesto, né, de ofensivo, quase de uma maneira, quase como, enfim, ali bem despistadozinho, tô te ofendendo, mas você não tá percebendo. Às vezes talvez ele nem esteja percebendo, isso que eu acho interessante, uma leitura interessante, né? Ele nem tá percebendo que ele tá insultando um amigo dele, porque ele já percebeu e tá com raiva daquilo. Além disso, certos momentos em que a gente vê ele se contendo, por exemplo, quando o Kleinfeld diz na frente da Gale que eles vão sair de barco e ele não tinha contado para ela vai embora, ele fica com raiva, ele levanta e a gente vê que ele tem um impulso de socar o amigo, ele se segura, mas esse momento rápido de raiva já revela não só um temperamento explosivo do personagem, mas o que é mais importante, todos os esforços que ele faz para conter esse temperamento. Né? Principalmente por se tratar também de um amigo, mas esse esforço constante dele para se conter, para mudar a essência de quem ele é. Agora, além do Al Pacino, a performance do Champagne nesse filme
é uma coisa monstruosa. É brilhante. Você vê primeiro que é uma composição de um ator que ele está realmente ele está querendo aproveitar todas as possibilidades que o papel oferece, de se transformar totalmente, inclusive fisicamente. Inclusive, fisicamente, ele enfim, há boatos de que ele se inspirou fisicamente no visual do Alan Dershowitz, que inclusive ameaçou processar o Champagne e depois desistiu. O Alan Dershowitz, que é um cara que ele tem um momento no passado de ativismo social que é muito bacana, mas depois foi se entregando cada vez mais ao reacionarismo, ao conservadorismo, a ponto de se tornar um dos maiores defensores do Trump. E virou uma figura deprimente. E, obviamente, o Champagne, como sendo né, um ator liberal, é claro que na composição dele, e que assim, eu acho que o Alan Deixa, embora ter desistido de processar, visualmente eu acho que é inegável a influência do visual dele no personagem do Kleinfeld. Você vê que não deixa de ser uma alfinetada do Champagne no Alan Dershowitz. Mas ele se diverte com o personagem. Né? Ele se diverte, por exemplo, desde o início do filme, quando ele está ouvindo o Al Pacino fazendo um discurso no tribunal e ele está meio que rindo para si mesmo, né, do que o outro está fazendo. Mas, por exemplo, à medida que ele vai ilustrando como aquele personagem está perdendo o controle sobre as próprias ações e está entrando num mundo em que embora ele não seja preparado para lidar com ele se sente orgulhoso de estar enfrentando aquilo, né, de dizer para ele, eu não tenho mais medo, eu não sou aquele cara medroso que você conheceu mais. E tem uma coisa meio moleque, né? Quando, por exemplo, o Al Pacino confronta e fala assim: peraí, mas você roubou? Você roubou o dinheiro do cara lá? E ele faz uma careta tipo assim: me pegou. Ele faz uma expressão que assim, você vê claramente que ele não percebe as consequências do que ele fez. Né? Ele encara aquilo com uma irresponsabilidade tremenda. Então é uma performance assim que é difícil você enxergar o Champagne. E eu digo enxergar o Champagne não é porque ele não seja um bom ator. O Champagne, para mim, é um dos melhores atores da sua geração. Mas eu digo assim, fisicamente, é difícil muitas vezes enxergar o Champagne ali. De tão rica que é a composição dele física, em termos de maneirismos, e a maneira como ele retrata esse descontrole crescente do personagem. A Penelope Ann Miller, também, eu acho que ela traz para Gale uma série de complexidades que muitas vezes a gente não veria num filme como esse, em que ela seria simplesmente o interesse romântico do anti-herói, do protagonista. Mas ela traz para Gale uma série de elementos que tornam essa mulher muito mais complexa. Por exemplo, ela, obviamente, em vez de ser simplesmente esse objeto de afeto, com uma visão idealista, romântica e tal, não só a questão dela fazer striptease já revela algo sobre a maneira como ela é tranquila em relação a sexo, a expor o próprio corpo, né? Ela não demonstra a menor vergonha, ao contrário, ela tem orgulho do que ela faz, né? Que é uma coisa que às vezes a gente poderia achar que, de novo, para a época, para o tipo de meio que ela vive, pelo fato dela ser uma dançarina clássica, ela teria talvez vergonha? Não, ela descarta isso. E a gente percebe claramente que ela também adora provocar o personagem do Al Pacino. Provocar não para ele ficar com raiva, mas provocá-lo sexualmente. Ela gosta de levá-lo a sentir um desejo tão grande a ponto de ele arrombar uma porta, por exemplo. O que, aliás, leva para mim aquela que é para mim a única cena que toda vez que eu vejo o filme eu fico meio constrangido, porque é uma cena de uma cafonice imensa, quando ele está vendo ela pelo batendo da porta. Até um eco meio de iluminado ali, né? Mas ele tentando, né? Ele sentindo desejo por ela, a gente vê o reflexo dela no espelho, ela tirando a roupa, e a música You are so beautiful. É de uma cafonice. E depois o traveling circular em torno dos dois beijos. É de uma cafonice, mas de uma cafonice que enfim, estaria muito mais à vontade na década de 80 do que num filme de 93. Dito isso, pelo menos há uma justificativa posterior para o uso da música, porque como a música se torna muito marcante nessa cena cafona, mas se torna marcante, quando essa música volta ao final do filme, ela ganha um símbolo diferente. Ela é um símbolo não só do que foi perdido, mas do que também não foi perdido, de um sonho que foi alcançado por um, mas não foi alcançado por outro, de uma paixão que foi intensa, mas não pôde ser duradoura. Enfim, ganha ecos trágicos quando ela é repetida no desfecho do filme. Mas a cena em si é de uma cafonice tremenda.
Eu já citei o Viggo Mortensen, eu acho o Viggo Mortensen esse filme brilhante, porque ele faz do Lally uma figura tão patética, né, até com a voz muito mais anasalada do que o próprio Viggo Mortensen tem normalmente, e de uma coisa de uma autopiedade e de ao mesmo tempo, de realmente assim, de covardia, dele se sentir mal consigo mesmo. Detalhes como, por exemplo, a hora que ele no comecinho da cena, a gente ainda nem está pensando que ele pode estar ali tentando gravar o outro, mas a gente vê ele meio que dá uma ajeitadinha na camisa assim, porque está tentando esconder o microfone, então a gente vê que ele não está à vontade com aquilo. É uma performance assim, curtinha, de uma cena só, mas que eu acho que é super marcante. Assim como é a performance do John Leguizamo, como Benny Blanco from the Bronx, que é um cara que ele já surge, primeiro, ele atravessa um arco próprio ao longo da história, né? Primeiro da admiração profunda por quem foi o Carlito Brigante e querendo chamar a atenção do outro, né? Querendo mostrar para o outro, olha, eu também sou como você e tal. E ao mesmo tempo, quando o Carlito Brigante rejeita aquilo, qualquer similaridade com ele, como ele vai se tornando ofendido, isso se transforma em raiva e um impulso de vingança tremendo. É um personagem que eu acho que é extremamente marcante. É um personagem, inclusive, que ajudou a cimentar a carreira do John Leguizamo e merecidamente, porque é uma performance, de novo, embora seja coadjuvante, ela é importantíssima, ela é central para o filme. Aliás, até por falar, né, do Benny Blanco, é interessante notar como o Pagamento Final, embora ele adote um tom naturalista na maior parte do tempo, há pontos de quase expressionismo no filme. Né? Quando, por exemplo, falando do Benny Blanco, quando há um confronto finalmente entre ele e o Al Pacino, e aí através de uma câmera subjetiva a gente vê o Benny Blanco a partir do olhar do Carlito Brigante, a gente vê o Carlito Brigante a partir do ponto de vista do Benny Blanco. Há uma diferença na fotografia em que cada um é visto. Né? O Benny Blanco, o John Leguizamo, aparece totalmente tomado pelo vermelho, simbolizando a ameaça que ele representa, o perigo que ele representa, a natureza tempestuosa, ameaçadora do personagem. Mas quando a gente vê o Al Pacino, né, o Carlito Brigante, que está no mesmo ambiente, só metade do rosto dele está vermelho. Porque é como se estivesse mostrando a ambiguidade. É um personagem que ele tem uma natureza perigosa, já foi perigoso, já foi ameaçador, mas ele está tentando se controlar, ele está tentando domar isso. Então só metade do rosto dele se encontra vermelho. Inclusive é uma das coisas que vão condená-lo. Né? Se ele tivesse eliminado o Benny Blanco, né, seguido o seu impulso natural, enfim, teria sido melhor para ele. Mas essa ambiguidade ela é refletida na luz, que é uma coisa similar que o Scorsese faz, inclusive, nos Bons Companheiros, logo quando ele apresenta no final da introdução do filme o Ray Liotta, em que também metade do rosto só do Ray Liotta está em vermelho. Né? Grandes mentes pensam de maneira similar, principalmente considerando que o Brian De Palma e o Scorsese não só são filhotes do mesmo período do cinema norte-americano, são dois ícones do novo cinema hollywoodiano, mas são amigos de longa data. E muitas vezes lidam com temas similares. Mas eu falando do expressionismo, a própria trilha sonora do filme ela tem caráter expressionista. Ela muitas vezes ela deixa de ser um mero acompanhamento e ela dita elementos que refletem os sentimentos dos personagens, a maneira como os personagens estão reagindo ao que acontece. E claro, em certos outros momentos ela vai seguir, claro, o seu papel de criar suspense, o que nos leva à sequência final do filme da perseguição, né, quando a gente vê 4 mafiosos, ou 4 ou 5, acho que são 4 seguindo o personagem do Al Pacino, primeiro começando no metrô, e a maneira como a música, por exemplo, ela diminui o ritmo em certo momento quando eles param numa estação, e aí o Carlito Brigante vendo se sai do metrô, se não sai do metrô, se ele sair ele vai ser pego, se ele ficar ele vai ser pego. E aí quando a porta se fecha e o metrô se afasta, de novo a música vai num crescendo. Então a música acompanha o ritmo do metrô. E ao longo de toda a perseguição, que vai culminar num plano sequência que é absolutamente sensacional. Aliás, é o segundo filme do Brian De Palma, né, próximo do outro, Os Intocáveis, em 86, e o Pagamento Final, 7 anos depois, em que você tem um confronto, uma sequência de ação numa estação de trem, a escadaria, né, a cena da escadaria nos Intocáveis, e aqui uma sequência que ela percorre vários momentos da estação central em Nova York, se eu não me engano, e que de novo, de uma coreografia extremamente elaborada, porque ao mesmo tempo que a gente acompanha o personagem do Al Pacino, ele está tentando se desviar dos outros personagens, ele vê, se esconde, a câmera se esconde com ele, mas ao mesmo tempo a gente vê o outro personagem, e aí um momento que a gente vê o personagem se aproximando da câmera enquanto o Al Pacino está escondido na lateral aqui preparando para tirar.
o que me lembra de um plano similar em Duro de Matar, em que a gente tem quase a mesma coisa. E aí ele vai descer a escada, mas ao mesmo tempo ele vê que o cara tá lá embaixo, ele volta, e aí a câmera desce a escada, e de repente a câmera vira, e a gente só acompanha o outro subindo, e aí ele descendo. É brilhante. É uma sequência que dura acho que 2 minutos e 20, 2 minutos e meio, sem cortes. É de uma complexidade técnica incrível. E ela funciona muito bem, porque ela nos coloca ao lado do personagem do Al Pacino, nesse labirinto que ele está tentando percorrer até chegar a Gale. Claro, de novo, essa é uma sequência que é construída através de um plano de sequência, mas quando o Brian De Palma ele quer construir tensão de outra forma, a sequência, por exemplo, no barco, né, a maneira como ele usa a neblina, como ele usa a escuridão para poder retratar a tensão, como ele corta do personagem do Champagne para o personagem do Al Pacino, à medida que o Al Pacino vai percebendo o que aconteceu, e a maneira como ele retrata a violência. Aliás, a violência nessa sequência do barco, o momento que o Kleinfeld atinge a cabeça lá do cara, é uma das sequências que até hoje me chocam, que é muito surpreendente, e eu, sinceramente, eu nem sei como eles fizeram aquilo, que é um efeito prático, né? E a gente vê que é um ator, ele tem, obviamente, uma prótese para sair sangue, mas, ao mesmo tempo, né, parece tão um golpe tão forte. Me espanta como eles conseguiram aquilo, mas é chocante. É um momento gráfico que o Brian De Palma reserva e que funciona porque ele retrata não só a frieza do personagem do Champagne, a brutalidade do que acontece e a inevitabilidade do que vem a seguir, porque a gente vê que não tem como salvar aquele cara. Enfim, o Pagamento Final é um filme que eu acho que, dentro de uma filmografia que já é brilhante do Brian De Palma, é um dos melhores. É um filme que, ao mesmo tempo, é um exercício de gênero, é um estudo de personagem, é um filme que ele cria tensão, mas ele contém tragédia, ele cria um romance, que é um romance que nos envolve, mesmo a gente sabendo, né, que está fadado ao fracasso. Ele nos apresenta a vilões diferentes, com motivações diferentes, mas que funcionam todos eles ao seu próprio modo. Eu sou realmente fascinado pelo Pagamento Final e foi muito bom a experiência, foi muito boa a experiência de poder rever esse filme brilhante. É isso. Um grande abraço e bons filmes.